Oi, tudo bem? Que a paz de Deus seja com cada um de nós. Mais uma vez estamos aqui para a análise da nossa lição da Escola Sabatina, que não é outra coisa senão o estudo da Palavra de Deus através de perguntas e respostas. E hoje temos um tema muito interessante que tem que ver com as profecias e está com o título de Bestas Proféticas e Conexões. Mas antes de analisarmos este interessante tema, vamos pedir a direção de Deus para que Ele nos dê a sabedoria para entender a sua palavra. Querido Pai Celestial, diante da Tua presença estamos Teus filhos, Senhor. Não somos sábios, não temos sabedoria por nós mesmos, mas te pedimos a Ti, Tu que és a fonte da sabedoria, que envies o Teu Santo Espírito, que nos dê a sabedoria do alto, para que possamos compreender a Tua palavra e desta maneira possamos estar sempre preparados para as coisas que virão. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos então para a análise da nossa lição. Para isso, vamos ler a introdução da nossa lição, que nos diz da seguinte maneira: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões à sua cabeça. Então escreveu o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando numa visão noturna, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 grandes animais diferentes uns dos outros subiam do mar. Então, se nós vemos, por exemplo, aqui nessa parte, nós vemos estes 4 animais aqui, que foi o que Daniel viu em visão. É o que está falando o versículo de Daniel, capítulo 7, versículo 1 até o 3. Daniel teve uma visão de bestas ferozes, representando os poderes da terra. Mas a insígnia do reino do Messias é um cordeiro. Os reinos terrenos predominam pelo uso da força material, mas Cristo banirá toda arma carnal, todo instrumento de submissão. Seu reino seria estabelecido para elevar e enobrecer a humanidade caída. Bom, é algo muito interessante aqui, começando nessa introdução, falando de que essa visão que viu Daniel de bestas ferozes, como nós vemos aqui nestes desenhos, representando os poderes deste mundo. No entanto, o poder de Cristo, ou o reino de Cristo, ele foi representado com a insígnia de um cordeiro, manso e humilde, mostrando que os poderes desta terra, eles atuam, eles querem forçar as nações com a força dos seus poderes, com armas, com matança. Mas o reino de Cristo não seria estabelecido assim. O reino de Cristo, ele seria estabelecido para elevar e enobrecer a humanidade caída, não para destruir, não para derribar, mas para levantar a humanidade caída. Vamos então para a nossa primeira pergunta, que nos diz: na visão dada a Daniel, o que caracterizou os 2 primeiros animais? Vamos ir diretamente ao ponto e vamos ir falando onde está na Bíblia, porque se você quiser acompanhar na tua Bíblia, você vai encontrar esta visão de Daniel no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 4 e 5. Aqui diz que o primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em 2 pés como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Então nós vamos ver aqui, nessa parte aqui, este é o leão. Vocês vamos aproximar um pouquinho a câmera para ver se vocês conseguem ver melhor esta imagem. Muito bem. Então aqui, nós vamos ver essa imagem de um leão aqui.
Nós vemos, né, a imagem de um leão. E diz que foi lhe dado asas de águia e ele ficou em pé como um homem e foi lhe dado coração de homem. É isso que está escrito ali no livro de Daniel, o capítulo 7, versículo 4 e 5. Só que também temos outro animal. A pergunta nos dizia quais eram as características dos dois primeiros animais que Daniel viu. Vou continuar com o texto que diz assim: continuei olhando, eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Que nós estamos vendo o segundo animal, que era como um urso, ele estava mais levantado de um lado do que do outro. Nos seus dentes aqui, entre os seus dentes, ele tinha 3 costelas. Essas são as características destes dois animais. Algo importante, assim, na data que está aqui, a primeira data é representado do ano 606 ao ano 538, que é o mais aceitável. Algumas datas variam, às vezes dizem 539, tá? Alguns errinhos ali para quem tem a lição, tem na data, mas a data aproximada desse que houve o reino, que é esse leão, representado por esse leão, que na verdade é a supremacia da Babilônia, foi do ano 606 até o ano 538 a.C. E os medos e os persas, representados por este urso, que um lado era levantado mais do que o outro, significava que um dos dois iria predominar mais, tá? E esse daqui foi começando, porque quando terminava um, começava o outro. Então aqui terminou em 538, esse começa em 538 e foi até o ano 331 antes de Cristo, ok? Vamos então agora para o parágrafo para ver o que nos fala acerca disto. Babilônia desapareceu porque em sua prosperidade esqueceu-se de Deus e atribuiu a glória de sua prosperidade às realizações humanas. O Império Medo-Persa foi visitado pela ira dos céus, porque naquele reino a lei de Deus foi pisoteada. O temor do Senhor não encontrou lugar no coração do povo. As influências predominantes na Medo-Pérsia eram a maldade, a blasfêmia e a corrupção. Os reinos que se seguiram foram ainda mais vis e corruptos. Deterioraram-se porque se desviaram da sua fidelidade a Deus. Ao esquecê-lo, afundaram-se cada vez mais na escala do valor moral. Isto aqui estava predito muitos anos antes de acontecer. Deus já tinha mostrado através da profecia. Na verdade, Daniel viveu nesta época, né? Mas aí ele foi predizendo aquelas visões que Deus foi mostrando para ele. E agora nós vemos que a Babilônia, ela desapareceu, ou seja, este império, este reino da Babilônia que estava predominando no mundo inteiro, ele desapareceu porque se esqueceu de quem? Se esqueceu de Deus. E então deu a glória ao ser humano antes que a Deus. Os medos e os persas também, mesmo que Deus lhes deu a oportunidade de poder governar o mundo, eles também pereceram, está dizendo ali no parágrafo, porque as influências predominantes neste reino eram a maldade, a blasfêmia e a corrupção. Então não tinha nada de bom. Aqueles reinos sempre quiseram dominar, mas esquecendo-se do autor, do dono de todas as coisas, que é Deus. Vamos passar agora para a nossa segunda pergunta, continuando daquela visão que Daniel viu. Como o terceiro e quarto animais foram descritos simbolicamente na visão, reinando do ano 331 a 168 a.C., e de 168 a 476 depois de Cristo, respectivamente,
O que a profecia descreveu e qual foi o seu significado? Tinha ali, para quem tem a lição, alguns errinhos nas datas, eu corrigi, tá bom? Então, Daniel capítulo 7, versículo 6 e 7 nos diz: depois disto continuei olhando e eis aqui outro que? Animal. Não esqueçamos que ele estava vendo animais na sua visão, e este outro era semelhante a um leopardo, diz ali o versículo, a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando em visões noturnas, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Bom, vamos então às características destes outros 2 animais. Nós já falamos destes primeiros 2 e agora falamos destes outros 2. Os outros 2 animais, ele depois disso viu que saía do grande mar. Vejamos aqui que todos estes 4 animais saem do grande mar. O mar, simbolicamente, profeticamente, ele simboliza povos e grandes nações. O 4º está falando de um leopardo. Ele viu um leopardo, só que este leopardo era meio diferente. Ele tinha 4 cabeças e também tinha 4 asas. Se nós vamos ver depois mais adiante na pergunta que cada animal está representando um reino, assim como nós já vimos que este representou a Babilônia, este daqui a Medo-Pérsia, e agora nós vamos ver que este daqui está representando a Grécia. As 4 cabeças está simbolizando, um foi Alexandre Magno, que foi o principal dirigente da Grécia, e os outros 3 foram os capitães que ajudavam ele. As 4 asas mostram a rapidez com que aquele reino conquistou a sua glória. Vamos então ali, essa é a resposta da nossa primeirinha perguntinha, e logo diz que qual foi o seu significado, praticamente eu já estou falando. Além do mais, este outro, né? Nós vimos que era um animal terrível, era diferente aos outros animais. Vocês veem aqui que ele parece um dragão, é algo assim espantoso, diz que tinha dentes grandes de ferro, ele devorava muita carne, comia e depois o que sobejava ele pisava com os pés, e ele tinha também 10 chifres. Esse foi o 4º animal, que na verdade estava representando um 4º reino, que seria duro. O nosso parágrafo nos diz desta maneira: assim, os reinos da Grécia e de Roma. Então agora nós vemos que este animal terrível e espantoso estava representando a Roma. O leopardo, a Grécia, o animal grande e terrível estava representando o reinado de Roma. E assim perece tudo que não tem a Deus por fundamento. Apenas o que está vinculado ao seu propósito e expressa seu caráter pode perdurar. Seus princípios são a única coisa firme que o nosso mundo conhece. Então vamos novamente, nós tínhamos visto aqui que a Medo-Pérsia ela tinha ido do ano 331 a.C. até o ano do ano 538 a 331, do ano 538 até o ano 331. Agora, a Grécia do ano 331 ao 168 a.C. O reinado de Roma, este poder de Roma foi do ano 168 a.C. e vai até o ano 476 depois de Cristo. Se nós olhamos a história, vamos ver que Jesus nasceu justamente quando estava governando Roma neste mundo. Vamos agora continuar com a leitura deste parágrafo, que diz assim: os reinos de Grécia e de Roma.
E assim perece tudo que não tem a Deus por fundamento. Apenas o que está vinculado ao seu propósito e expressa seu caráter pode perdurar. Seus princípios são a única coisa firme que o nosso mundo conhece. Então, todos estes reinos, desde o começo, passaram. Todos têm passado. Antes estava dito na profecia do que iria acontecer. Hoje, onde nós estamos, isso aqui já aconteceu tudo. E, no entanto, esses reinos passaram. Já não estão mais no governo. Por quê? Porque tudo aquilo que não tem Deus por fundamento passa. A pergunta é: estamos colocando a Deus como fundamento da nossa vida? Cristo é a rocha na qual nós estamos construindo a nossa casa? Vamos para a pergunta número 3. Que estranho símbolo profético Daniel viu como representando um poder que governaria do ano 538 a 1798 depois de Cristo? Vamos ver no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 8, depois o 20 e o 21 e depois o versículo 24 e 25, que nos diz: Eu considerava os chifres, e eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava grandes coisas. Estamos falando de quais chifres? Lembram que o último e grande animal, ele tinha 10 chifres na cabeça. Então, ele falava que ele estava observando aqueles chifres e ele viu que tinha um pequenininho que ele nasceu. E diante desse chifre, aqui vamos ver, inclusive assim, mais detalhado aqui, ó, tem um chifre que nasceu aqui, ó, e 3 chifres caíram, né? Do seu lugar, ou seja, para ele nascer, era como dizer, aqui estavam todos os chifres, vamos dizer assim, então esse pequenininho começou a nascer e 3 caíram para ele ficar, né? Então, é assim. E aí, esse chifrezinho, diz aqui, nós vamos ver mais de perto, não sei se dá para ver aí um pouquinho, que este chifre, vamos ver aqui, ó, aqui, ó, ele tem olhos e tem uma boca grande. Não dá para perceber muito bem aí. Mas nesse chifre, a Bíblia diz que ele tinha olhos e que ele tinha uma boca que falava grandes coisas. E 3 chifres tinham saído, né, quando este daí saiu. Vamos ver. Continuar. Diz: enquanto eu olhava, eis que o mesmo chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, e consumirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. Os santos lhe serão entregues na mão por um tempos e metade de um tempo. Este símbolo, vou ler logo o parágrafo para que possa explicar melhor depois, tá bom? Este símbolo representa o papado que se sucedeu no poder, trono e poderio, uma vez mantidos pelo antigo Império Romano. Diz Daniel a respeito da ponta pequena, que é o papado, cuidará em mudar os tempos e a lei. E Paulo intitulou o mesmo poder, o homem do pecado, que deveria exaltar-se acima de Deus. Uma profecia é o complemento da outra. Unicamente mudando a lei de Deus, poderia o papado exaltar-se acima de Deus. Quem quer que conscientemente guarde a lei assim modificada, estará a prestar suprema honra ao poder pelo qual se efetuou a mudança. Tal ato de obediência às leis papais seria um sinal de vassalagem ao Papa em lugar de Deus. Se nós vemos, então, de Roma sairiam 10 reinos que estão representados pelos chifres, mas um desses reinos seria diferente dos outros e abateria 3.
E justamente diferente, por quê? Porque era um poder religioso. E nós vemos aí que foi o papado que venceu 3 desses reinos e ficou no seu lugar, tá? Aí logo nós vemos de que a profecia dizia que ele procuraria mudar os tempos e a lei. Pelo que eu entendo até agora, por exemplo, quem foi que mudou o sábado da lei de Deus para o domingo foi o papado. Também o tempo, hoje, por exemplo, os dias já não se contam como é biblicamente. Biblicamente é de pôr do sol até o pôr do sol. Hoje não. Hoje as pessoas consideram que o dia começa da meia-noite até a outra meia-noite. Tudo isso foi mudado por aquele poder. A lei de Deus, o tempo e a lei que foi mudado. Mas ele não tinha essa autoridade, mas ele se deu essa autoridade. Por isso é que diz que aquele chifre pequenininho tinha uns olhos e uma boca que falava grandes coisas. Diz que proferia palavras contra o Altíssimo. Por que contra o Altíssimo? Porque ao mudar a lei de Deus, o 4º mandamento, que é o sábado, ele mudou para o domingo. Isso é uma grande blasfêmia. Ninguém pode mudar o que Deus estabelece, mas este poder teve essa ousadia de mudar. Outra coisa também, tanto dos tempos como da lei, nós se analisamos os 10 mandamentos, o 2º mandamento da lei de Deus, ele foi tirado, e para completar o número de 10, o 10º foi dividido em 2. Então é bom, você, se quer aprofundar mais nisto, pode procurar. Hoje com a inteligência artificial, a gente pode, pedindo primeiramente sabedoria a Deus e orando, pode procurar, pesquisar e saber sobre tudo isso, porque as profecias é muito interessante estudarmos, mas aqui não tem tempo para estudar muito profundamente sobre isso. Vamos para a pergunta número 4. Que outra cena foi mostrada ao profeta? Bom, ele já tinha visto estes 4 animais que nós já analisamos e agora ele viu outra cena. Vamos ver qual é essa outra cena. Daniel capítulo 7, versículo 9 e 10, depois o versículo 13 e 14 e o 22. E diz assim: eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dia se sentou. O seu vestido era branco como a neve e o cabelo da sua cabeça como lã puríssima. O seu trono era chamas de fogo ardente. Chamas de fogo, e as rodas dele eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades assistiam diante dele. Assentou-se para o juízo e os livros foram abertos, tá? Eu estava olhando nas minhas visões noturnas e eis que vinha com as nuvens do céu como filho do homem e dirigiu-se ao ancião de dias e foi apresentado diante dele e foi-lhe dado domínio, glória e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino tal que não será destruído, até que veio o ancião de dias e foi executado o juízo a favor dos santos do Altíssimo e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Que maravilhoso! Então, outra cena foi mostrada ao profeta. Nós tínhamos visto que tudo isso estava representando os reinos do mundo, mas nenhum deles permaneceu. Só que logo ele viu um ancião de dias que está representando a Deus o Pai e o filho do homem que vinha a ele numa nuvem, e ali foi dado o domínio, o poder, o reino, um reino que permanecerá para sempre e que não será tirado dele jamais. E aí os santos do Altíssimo estarão participando desse reino. Vamos ler agora o parágrafo para ver o que nos diz. Diz assim: durante os 1000 anos entre a primeira e segunda ressurreições, ocorre o julgamento dos ímpios.
O apóstolo Paulo indica este juízo como um acontecimento a seguir-se ao segundo advento. Nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Daniel declara que quando veio o ancião de dias, foi dado juízo aos santos do Altíssimo. Isso está em Daniel 7:22. Nesse tempo, os justos reinam como reis e sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos, diz Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e versículo 6. É nesse tempo que, conforme foi predito por Paulo, os santos hão de julgar o mundo. Isso está em 1 Coríntios 6:2. Em união com Cristo, em união com ele, julgam os ímpios, comparando seus atos com um código, a Escritura Sagrada. O código será a Escritura Sagrada e decidindo cada caso segundo as ações praticadas no corpo. Então é determinada a parte que os ímpios devem sofrer, segundo suas obras, e registrada em frente ao seu nome no livro da morte. Aqui está nos explicando então sobre o julgamento que será feito depois da vinda de Jesus, né? Por isso que ali naquele versículo nós tínhamos visto que o ancião foi fazer o juízo e os livros foram abertos e ele tinha visto tronos ali. O reino foi dado aos santos do Altíssimo, porque eles ali reinarão como reis e sacerdotes, e os salvos estarão com Cristo, mas os ímpios que ainda estarão na terra estarão sendo julgados durante esses 1000 anos pelos santos do Altíssimo, e a sentença será colocada ali na frente no livro da morte. Estejamos preparados para não ser parte dos ímpios, mas ser parte dos filhos de Deus que se assentarão nesses tronos e estarão participando desse julgamento. Pergunta número 5. Que explicação recebeu? Vamos ver que explicação recebeu. Daniel capítulo 7, versículo 17 e versículo 23 e 24. Estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Assim me disse ele: o 4º animal será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra, pisará os pés e a fará em pedaços. Quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Isso aqui já expliquei anteriormente, né, sobre estes 4 reinos, né, que esses 4 animais que simbolizavam 4 reinos, e que este 4º ia ser daquele terrível. Se a gente estudar a história de Roma, vamos ver quantas atrocidades não fez este reinado de Roma, e que dele saiu 10 reis, e que um deles, né, exterminaria 3, e agora nós estamos justamente nesse período, porque depois de Roma surgiram as 10 nações europeias, e uma delas, que é o papado, derribou 3, e hoje tem somente 7. Pode estudar mais profundamente, porque aqui não dá o nosso tempo, mas se vocês quiserem, podem colocar nos comentários se quiserem um estudo mais aprofundado disto, para que nós possamos estar pensando em fazer um estudo, um vídeo mais na frente, ok? Bom, vamos ler agora o nosso parágrafo no livro Educação, página 176, que diz: o Espírito Santo representa os reinos do mundo sob o símbolo de feras predadoras. Isso está no livro Palavras de Vida do Grande Mestre, e agora sim o da Educação. O do livro da Educação diz: a profecia delineou o levantamento e queda dos grandes impérios mundiais, que era Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma. Com cada um destes, assim como as nações de menos poder, tem se repetido a história. Cada qual teve seu período de prova, e cada qual fracassou. Esmaeceu sua glória
passou-se-lhe o poder e o lugar foi ocupado por outra nação. Era sempre assim. Começou Babilônia, depois os medos e os persas, depois a Grécia, depois Roma, e assim a história foi se repetindo. Os reinos deste mundo que não colocam a Deus como sua prioridade jamais permanecerão. Mas nós vimos aqui na pergunta anterior que o reino de Cristo é o reino que permanecerá para sempre. Vamos para a pergunta número 6. Qual é a conexão profética entre a imagem de Daniel 2 e as bestas de Daniel 7? Vou ler o versículo em Daniel, capítulo 2, versículo 32 e 33, e logo o capítulo 7 e o versículo 3. A cabeça dessa estátua, falando agora aqui, do sonho de Nabucodonosor, ela era de ouro fino. O peito e os braços, eles eram de prata. O ventre e as coxas eram de bronze, né? E as pernas, elas eram de ferro. E os pés, em parte de ferro e em parte de barro. E 4 animais, e depois, lendo já Daniel capítulo 7, versículo 3, foi a visão de 4 animais diferentes uns dos outros que subiam do mar. Então vamos aqui fazer uma pequena comparação. Olha, aqui, a cabeça de ouro tem uma relação, aí está a relação. A cabeça de ouro estava representando o Império Babilônico do ano 606 até o 538 a.C., e esse mesmo Império Babilônico está sendo representado nesta visão pelo leão com as asas de águia, que se pôs em pé e lhe foi dado um coração de homem. Depois, aqui no peito e os braços de prata, ele está representado pelo Império Medo-Persa do ano 538 ao ano 331 a.C., aqui pelo peito e braços de prata, mas aqui, nesta outra visão, está sendo simbolizado como uma besta de forma de um urso, com uma mão levantada um lado levantado mais do que o outro e com 3 costelas na boca que devorava muita carne. Na imagem de Nabucodonosor, o ventre e as coxas, elas eram de bronze. Estava simbolizando a Grécia, o Império Grego do ano 331 até o ano 168 a.C., que é o mesmo que está sendo representado aqui pelo leopardo, que tinha 4 cabeças e 4 águias. Assim também agora as pernas desta imagem, elas eram de ferro, representando Roma do ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo, e aqui estando representadas por esse animal feroz, diferente dos outros, terrível, que devorava tudo. Logo, aqui nesta outra imagem está representado os pés, que já não dá para ver, talvez eu tenha que levantar aqui um pouquinho, Os pés desta imagem, eles estão mostrando que está misturado ferro com o barro, representando as 10 nações europeias que vieram depois do Império de Roma. E aqui nesta outra visão, essas 10 nações europeias estão sendo representadas pelos 10 chifres. Então tem uma relação muito estreita, as duas visões com imagens diferentes, mas simbolizando o mesmo. Vamos então agora para o parágrafo que nos diz: centenas de anos antes que certas nações viessem ao cenário da ação, o onisciente, ou seja, Deus, lançou um olhar para os séculos por vir e predisse o surgimento e queda dos reinos universais. Deus declarou a Nabucodonosor que o reino de Babilônia devia cair e um segundo reino surgiria, o qual também teria o seu período de prova. Deixando de exaltar o verdadeiro Deus, sua glória seria abatida e um terceiro reino lhe ocuparia o lugar. Este também passaria e um quarto, forte como ferro, submeteria as nações do mundo. Então, aí está tudo representando do que nós já falamos. Vamos para a pergunta número 7. Como essas duas profecias se relacionam com o mundo religioso de hoje?
Daniel capítulo 7, versículo 25 nos diz: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Vou agora ler o parágrafo que está no livro Grande Conflito, página 439, que diz: deu-se-lhe o poder para continuar por 42 meses. E diz o profeta: viu uma de suas cabeças como ferida de morte. Os 42 meses são o mesmo que tempos e metade de um tempo, que são 3 anos e meio, ou 1260 dias, de Daniel 7, tempo durante o qual o poder papal deveria oprimir o povo de Deus. Este período, conforme se declara nos capítulos precedentes, começou com a supremacia do papado no ano 538 da nossa era e terminou em 1798 da nossa era. Nesta ocasião, ou seja, em 1798, o Papa foi aprisionado pelo exército francês e o poder papal recebeu a chaga mortal, cumprindo-se a predição: se alguém leva em cativeiro vá. Então, como essas duas profecias se relacionam com o mundo religioso de hoje, nós vemos que isso tem se cumprido exatamente. A profecia de Deus nunca falha. Tudo que ele fala se cumpre. E nós vimos aqui no caso dos chifres, por exemplo, que aquele chifre pequenininho que teria derribado 3, ele procuraria dominar sobre tudo. E aí nós vemos na história, se você procura, uma vez mais digo, temos que pesquisar mais profundo, a partir do ano 538 depois de Cristo até o ano 1798, teve a supremacia papal, onde o Papa era o que dominava tudo. No mundo, inclusive na história, chamam um tempo do oscurantismo, porque ninguém podia dar uma ideia, nem as ciências não podiam ser faladas, porque tudo tinha que ser se o Papa aprovasse, ou se a igreja do papado aprovasse. E se não fosse aprovado por ela, eram considerados como hereges e muitos eram mortos, eram assassinados. Teve a tal da Santa Inquisição, onde muitos morreram nas mãos da Igreja Católica, né? Então, esses cristãos que morreram, aqui como diz, os santos foram entregues nas suas mãos, durante todo esse período. A igreja sofreu, os filhos de Deus sofreram, os que queriam realmente seguir a palavra de Deus como deveria ser, eles sofreram, foram mortos, foram queimados. Até sacerdotes católicos como João Rus, ele foi queimado na fogueira porque ele leu a Bíblia e viu que o ensinamento que estava sendo dado de fazer processões e tudo isso para perdão de pecados, ele viu que não, que era pela fé, e ele começou a pregar isso, e como não concordava com o ensinamento da igreja, então ele foi queimado na fogueira. E assim temos muitas histórias. Então, isso está se cumprindo, já se cumpriu na verdade. Nós estamos no tempo final. Hoje a maior parte seguem o dia de descanso que o papado estabeleceu, mas nós hoje estamos sendo chamados a não seguir o que os homens falam, mas sim a seguir o que Deus manda. Porque como temos visto aqui, todos os reinos, os poderes deste mundo, mesmo que queiram com a sua força predominar e mostrar o seu poder, todos eles passarão, mas unicamente o reino de Cristo permanecerá para sempre. Querido amigo e irmão, eu quero te dizer, através disto nós vemos como tudo passa no mundo, tudo passa. Por mais que nós sejamos orgulhosos, ou podemos ter muito dinheiro, poder ou autoridade neste mundo, mas somos mortais e somos fracos, somos apenas seres humanos. Precisamos depender desse poder alto, que tudo pode, que pode nos ajudar. Não confie em você mesmo. A palavra do Senhor diz: maldito o homem que confia no homem, mas bendito o homem que confia no Senhor. Então confie no Senhor, porque é o seu reino que permanece para sempre.
Outra coisa, outra lição que devemos aprender. Deus sabe tudo, desde o princípio até o final. Ele nos deixou as profecias para que nós pudéssemos estudá-las, saber o que vai acontecer no futuro e poder nos preparar antecipadamente para que os perigos que vão acontecer no futuro não venham a recair sobre nós. Deus nos faz um chamado. Hoje, enquanto se diz hoje, não endureçais os vossos corações. Vamos estudar mais as profecias, vamos estudar mais o que Deus nos deixou em sua palavra, para que aquele dia não nos tome por surpresa. Vamos fazer então uma oração. Querido Pai Celestial, muito obrigada, Senhor, pelas profecias que Tu tens deixado, para que nós possamos compreender o que vai vir no futuro e o que nós precisamos fazer. Pai Santo, nos dê a sabedoria do alto. Nós não conseguimos entender sozinhos, mas se Tu derramas o Teu Santo Espírito, nós poderemos compreender. Ajuda cada pessoa que está aqui assistindo este vídeo, por favor. Abençoa e guia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos.